Mariana e Júlia eram inseparáveis desde o primeiro dia do ensino fundamental. Cresceram juntas numa pequena cidade do interior, compartilhando segredos, sonhos e cada momento importante de suas vidas. Aos 23 anos, elas moravam juntas num apartamento modesto no centro da cidade, dividindo contas, roupas e uma amizade que todos ao redor invejavam. Mariana trabalhava como professora numa escola pública, enquanto Júlia era enfermeira no hospital municipal. Seus turnos diferentes significavam que raramente jantavam juntas durante a semana, mas aos finais de semana compensavam com maratonas de séries, conversas até altas horas e planos para o futuro. Mariana tinha cabelos cacheados que caíam pelos ombros, olhos castanhos expressivos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Júlia era um pouco mais alta, com traços delicados e uma risada contagiante que fazia todo mundo ao redor sorrir junto. As duas tinham histórias familiares complicadas. Mariana crescera apenas com a mãe, Dona Torisa, que trabalhava como faxineira em várias casas para sustentar a filha após o pai ter abandonado a família quando ela era bebê. Júlia tinha sido criada pela avó, Dona Rosa, depois que sua mãe morrera num acidente de carro quando ela tinha apenas 2 anos. O pai, ela nunca conhecera. Essas similaridades em suas histórias criaram entre elas um vínculo ainda mais forte, uma compreensão mútua da dor de crescer sem uma família completa. Elas costumavam dizer que eram irmãs de coração, que o universo as colocara na mesma sala de aula aos 6 anos porque elas precisavam uma da outra. Nunca imaginaram o quão literal essa afirmação se revelaria. A vida seguia seu curso normal, com suas alegrias e desafios cotidianos. Até que um evento inesperado começou a desvendar um segredo enterrado há mais de 2 décadas. Uma verdade que transformaria para sempre a forma como elas entendiam suas próprias identidades. E a conexão profunda que sempre sentiram uma pela outra. Tudo mudou numa tarde chuvosa de setembro. Dona Torisa, mãe de Mariana, foi hospitalizada às pressas com problemas cardíacos graves. Mariana passou dias no hospital, dividindo-se entre as aulas que precisava dar e as longas horas ao lado da mãe, na unidade de TI Vastea Júlia. Como enfermeira do mesmo hospital, fazia questão de verificar pessoalmente o estado de Dona Torisa sempre que podia, trazendo conforto tanto para a paciente quanto para a melhor amiga. Foi durante uma dessas visitas que algo estranho aconteceu. Júlia estava verificando o prontuário de Dona Torisa quando notou uma informação no histórico médico que a deixou confusa. Havia uma anotação antiga sobre uma gestação gemelar, mas apenas um bebê registrado posteriormente. Júlia inicialmente pensou que poderia ser um erro no sistema, mas a curiosidade profissional a levou a investigar mais. Ela discretamente consultou arquivos mais antigos e encontrou registros de que Dona Torisa havia dado à luz gêmeas 23 anos atrás, no mesmo hospital onde agora trabalhava. Mas nos documentos subsequentes, apenas uma criança aparecia sob seus cuidados. Mariana. O que teria acontecido com a outra bebê? Júlia sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela mesma tinha 23 anos. Crescera sem saber quem era sua mãe biológica, apenas com as vagas informações que a avó lhe dera sobre uma filha que morrera jovem. Mas e se a avó tivesse mentido? E se houvesse uma razão mais complexa para ela ter sido criada longe de sua família biológica? Com as mãos tremendo, Júlia voltou a examinar os documentos. A data de nascimento que constava no registro de Dona Torisa era exatamente a mesma que a sua. Mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, mesmo hospital. A coincidência era impossível de ignorar. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Ela olhava para Mariana, dormindo no sofá do quarto de espera do hospital, e começou a buscar semelhanças físicas que talvez sempre estivessem ali, escondidas à vista de todos. O formato dos olhos, o jeito de sorrir, pequenos gestos e maneirismos que ela sempre atribuía à proximidade da amizade. Nos dias seguintes, Júlia viveu um turbilhão de emoções. Parte dela queria correr até Mariana e contar tudo imediatamente. Mas outra parte temia estar enlouquecendo, né? Vendo conexões onde talvez não existissem. Ela precisava de mais provas antes de explodir a vida de sua melhor amiga com uma revelação tão absurda quanto extraordinária. Júlia decidiu confrontar sua avó, Dona Rosa. Foi até a casa da idosa numa tarde, depois do plantão, com o coração disparado e 1000 perguntas na cabeça. Dona Rosa estava na varanda, como sempre, tricotando e ouvindo rádio. Quando viu a expressão séria no rosto da neta, sua própria expressão mudou, como se soubesse que aquele momento eventualmente chegaria. Com voz firme e mais gentil, Júlia perguntou diretamente:
Vovó, Dona Turiza é minha mãe biológica? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Dona Rosa deixou o tricô cair no colo. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos cansados e ela lentamente assentiu com a cabeça. A verdade finalmente veio à tona. Dona Rosa explicou que Toriza era na verdade sua filha, a mãe de Júlia que supostamente havia morrido. Mas não havia morrido. 23 anos atrás, Toriza estava numa situação desesperadora. Jovem, solteira, abandonada pelo pai das crianças, ela havia dado à luz gêmeas, mas não tinha condições de criar ambas. Estava desempregada, morando num quarto minúsculo, lutando contra a depressão pós-parto, numa decisão angustiante que a assombraria pelo resto da vida. Toriza concordou em deixar uma das bebês com a própria mãe, Dona Rosa, enquanto tentaria criar a outra sozinha. A ideia era temporária, até conseguir estabilidade financeira, mas as coisas se complicaram. Dona Rosa se apegou profundamente à neta, e temendo que Toriza não conseguisse criar nenhuma das meninas adequadamente, tomou uma decisão unilateral, mudou-se para outra cidade com a bebê Júlia e cortou contato, dizendo à filha que era melhor assim, que a criança teria uma vida melhor longe daquela situação de pobreza. Júlia ouviu toda a história em choque absoluto. Sua mente corria tentando processar cada informação, cada implicação daquela revelação devastadora. Dona Rosa continuou explicando, com a voz embargada pela culpa de décadas. Ela contou como inventar a história de que a mãe de Júlia havia morrido, como criar uma narrativa inteira para proteger a neta do que considerava uma situação instável. Toriza, por sua vez, foi informada que seria melhor que não procurasse a filha, que a criança estava bem cuidada e que sua presença só causaria confusão. Com o coração partido, mas acreditando que estava fazendo o melhor para suas filhas, Toriza concordou. Ela se mudou para outra cidade, conseguiu emprego, lutou incansavelmente para dar a Mariana tudo que podia. Nunca contou à filha sobre a irmã gêmea, a dor era grande demais. E por um twist cruel do destino, anos depois, quando Toriza finalmente conseguira se estabilizar e pensava em procurar a outra filha, ela e Mariana acabaram se mudando justamente para a cidade onde Dona Rosa e Júlia moravam. E então, no primeiro dia de aula do ensino fundamental, duas meninas de 6 anos se sentiram lado a lado e se tornaram instantaneamente melhores amigas, sem fazer ideia de que eram irmãs gêmeas separadas ao nascer. Júlia saiu da casa da avó numa névoa de emoções contraditórias. Raiva pela mentira que durou toda a sua vida, tristeza pelos anos perdidos, confusão sobre sua própria identidade, mas também uma estranha sensação de completude. Como se finalmente entendesse por que sempre sentira uma conexão tão profunda com Mariana. Elas não eram apenas melhores amigas. Eram irmãs, gêmeas, duas metades de um todo que o destino tentara separar, mas que encontraram seu caminho de volta uma para outra. Agora vinha a parte mais difícil. Como contar a Mariana? Como revelar que a mulher que ela chamava de melhor amiga era, na verdade, sua irmã gêmea? E como ambas lidariam com o fato de que Dona Turiza, lutando pela vida num leito de hospital, carregara esse segredo doloroso por mais de 2 décadas? Júlia levou 3 dias para reunir coragem. 3 dias observando Mariana, estudando cada traço de seu rosto, cada gesto, cada expressão, vendo agora não apenas sua melhor amiga, mas sua irmã gêmea. A semelhança sempre estivera ali, mas elas nunca prestaram atenção porque prestariam. Eram apenas amigas, ainda que excepcionalmente próximas. Foi numa noite de sexta-feira, no apartamento que dividiam, que Júlia finalmente decidiu revelar tudo. Mariana estava fazendo pipoca para assistirem um filme, quando Júlia desligou a TV e pediu para conversarem. A seriedade no tom de voz de Júlia imediatamente alertou Mariana de que algo importante estava acontecendo. Elas se sentaram no sofá e Júlia começou devagar, explicando sobre os registros médicos que encontrara, sobre a conversa com Dona Rosa, sobre toda a verdade que fora escondida por tanto tempo. Mariana ouviu em silêncio crescente, sua expressão passando de confusão para descrença. Para choque, para uma emoção tão intensa que ela não conseguia sequer nomear. Quando Júlia terminou de falar, o silêncio entre elas era ensurdecedor. Mariana levanta-se, caminhou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo, tentando processar o impossível. Sua melhor amiga era sua irmã? Elas eram gêmeas? Sua mãe tinha outra filha e nunca contou? As perguntas explodiam em sua mente mais rápido do que conseguia organizá-las. Ela se virou para Júlia e pela primeira vez realmente olhou para ela como se fosse um espelho. Os olhos
o formato do rosto, o sorriso, até o jeito de franzir a testa, quando estava pensando. Como elas nunca perceberam? As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Mariana, e Júlia imediatamente se levantou para abraçá-la. Elas permaneceram assim por longos minutos, chorando juntas, segurando-se como se temessem se separar novamente. Era uma mistura estranha de perda e descoberta, de dor e alegria, de raiva e amor. Elas haviam perdido 23 anos como irmãs, mas por outro lado, nunca realmente se separaram. O amor que sempre sentiram uma pela outra era real e profundo, independente dos rótulos. Naquela noite, Mariana e Júlia não dormiram. Ficaram acordadas até o amanhecer, conversando, chorando, rindo, processando juntas aquela revelação que mudava tudo e ao mesmo tempo não mudava nada. Elas relembraram momentos da infância sob nova luz. As professoras que sempre comentavam como eram parecidas, os estranhos que perguntavam se eram irmãs, as próprias mães de outras crianças que diziam que elas pareciam gêmeas, todos viram o que elas, tão próximas da situação, nunca conseguiram enxergar, conversaram sobre seus gostos coincidentes, sobre como sempre intuíam o que a outra estava sentindo mesmo à distância, sobre sonhos similares que tinham tido ao longo dos anos. Era mais do que amizade, sempre fora. Era um vínculo de sangue que transcendia a separação física. Mas junto com a magia da descoberta vinha também a raiva e a dor. Mariana estava furiosa com a mãe por ter escondido a existência de Júlia todos aqueles anos. Júlia estava magoada com a avó pela mentira elaborada que sustentara toda a sua infância. Ambas sentiam-se traídas pelos adultos que deveriam tê-las protegido, mas que em vez disso tomaram decisões que roubaram delas o direito de crescerem juntas como irmãs. No entanto, também havia compaixão. Elas eram adultas agora, capazes de entender, mesmo que não concordassem, as circunstâncias desesperadoras que levaram àquelas escolhas. Toriza estava lutando para sobreviver e criar uma filha sozinha numa época sem redes de apoio. Dona Rosa, à sua maneira distorcida, acreditava estar protegendo a neta. Nenhuma decisão foi tomada com malícia, apenas com o peso impossível de uma situação sem boas opções. Na manhã seguinte, elas foram juntas ao hospital. Dona Toriza estava melhor, fora da UTI e em recuperação. Quando as viu entrar juntas, seu rosto imediatamente mudou. Ela sabia, de alguma forma, vendo as duas ali lado a lado, Toriza soube que o segredo finalmente havia saído. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. A conversa que se seguiu no quarto de hospital foi uma das mais difíceis e importantes de suas vidas. Toriza, ainda fraca, mas determinada a finalmente falar a verdade, contou sua versão da história. Explicou a pobreza absoluta em que vivia quando as meninas nasceram, o abandono do pai, a depressão que a consumia, o desespero de não conseguir alimentar nem a si mesma, quanto mais duas bebês. Contou sobre a decisão impossível que teve que tomar, sobre como concordou em deixar uma filha com a avó temporariamente, sobre como isso se tornou permanente contra sua vontade. Descreveu os anos de dor de acordar todos os dias pensando na filha que não estava ao seu lado, de olhar para Mariana e ver também Júlia, de carregar a culpa e o arrependimento como pedras em seu coração. Explicou por que nunca contou a Mariana. Tinha medo de que a filha a odiasse, por ter escolhido uma irmã em detrimento da outra. Medo de abrir feridas que não sabia como curar. Medo de perder o amor da única filha que conseguira criar. Toriza segurava as mãos de ambas as filhas, suas gêmeas, juntas pela primeira vez em mais de 2 décadas, e implorava perdão através das lágrimas. Mariana e Júlia também choravam, a raiva lentamente dando lugar a uma compreensão dolorosa. Elas podiam ver o trauma no rosto da mãe, o peso de anos carregando aquele segredo. Não aconteceu imediatamente, mas naquele quarto de hospital começou um processo de cura. Não seria fácil reconstruir a confiança, processar a traição, aprender a ser uma família de verdade depois de tanto tempo. Mas elas estavam dispostas a tentar. Nos dias seguintes, Dona Rosa também foi ao hospital, encontrando a filha que não via há anos. Foi um encontro tenso, carregado de mágoas antigas, mas também de um desejo genuíno de reconciliação. As 2 mulheres mais velhas pediram perdão uma à outra, reconhecendo os erros que cometeram em nome do que achavam que era amor e proteção. Com Toriza se recuperando e todos os segredos finalmente expostos, Mariana e Júlia começaram um processo de redefinir seu relacionamento.
Elas eram amigas há 17 anos e agora descobriam que eram irmãs há 23. Como integrar essas identidades? Como processar toda aquela história? Elas decidiram fazer terapia, tanto individual quanto juntas, para trabalhar o trauma da separação, a raiva pela mentira e a alegria da descoberta. Conversaram longamente sobre como queriam seguir em frente. Decidiram que não precisavam fingir que os anos como apenas amigas não existiram. Aqueles anos foram reais, foram importantes, formaram quem elas eram. Mas agora acrescentaria uma nova camada a esse relacionamento. A consciência de que eram irmãs gêmeas, que compartilhavam não apenas história, mas biologia e família. Elas fizeram um teste de DNA para confirmar oficialmente o que todos já sabiam em seus corações. Quando os resultados chegaram confirmando que eram irmãs gêmeas idênticas, elas fizeram uma pequena celebração no apartamento, rindo e chorando ao mesmo tempo dessa confirmação científica do que sempre sentiram intuitivamente. Mariana e Júlia também tiveram que lidar com reações do mundo exterior. Quando contaram para amigos e colegas, as reações variaram de choque total. Eu sempre achei que vocês eram irmãs. Algumas pessoas tinham dificuldade de compreender como elas não perceberam antes, mas quem as conhecia bem entendia que às vezes as verdades mais óbvias são as mais difíceis de ver quando estamos próximos demais. Elas começaram a explorar sua gemelaridade de maneiras que nunca tinham feito, como apenas amigas. Descobriram que tinham as mesmas alergias alimentares, as mesmas preferências musicais que achavam ser apenas coincidência, até alguns trejeitos idênticos ao falar. Foram aos mesmos lugares, tirar fotos idênticas, brincaram com roupas combinando, fizeram todas as coisas de irmãs gêmeas que nunca puderam fazer crescendo. 6 meses após a descoberta, a vida começou a se assentar num novo normal. Toriza, completamente recuperada, agora tinha ambas as filhas em sua vida. Ela se mudou para a mesma cidade, alugando um pequeno apartamento próximo ao das meninas. Aos poucos, construía uma relação maternal que havia sido interrompida no nascimento de Júlia. Dona Rosa, carregando a culpa, mas também o amor genuíno pela neta, visitava frequentemente, tentando reconstruir os laços familiares que suas decisões haviam complicado. Não era perfeito. Havia momentos de tensão e feridas que ainda precisavam de tempo para cicatrizar. Mas havia também esperança e crescimento. Mariana e Júlia criaram novos rituais como irmãs. Todo domingo jantavam juntas com Toriza e Dona Rosa, tentando recuperar os anos perdidos através de novas memórias. Elas passaram a comemorar 2 aniversários, o dia oficial de nascimento, agora celebrado juntas pela primeira vez, e o dia do reencontro. Quando se conheceram aos 6 anos na escola, sem saber que era, na verdade, um reencontro, as duas continuaram morando juntas, mas agora como irmãs oficialmente, não apenas como amigas. Mudaram pequenas coisas no apartamento, adicionaram fotos antigas de quando eram bebês, criaram um espaço que celebrava sua história completa, não apenas a parte que conheciam. Júlia decidiu oficialmente adicionar o sobrenome da mãe ao seu, um gesto simbólico de reconexão com suas raízes. Mariana apoiou totalmente e juntas planejaram uma pequena cerimônia onde Júlia oficializou a mudança de nome. Com Toriza e Dona Rosa presentes, um momento de cura e aceitação. O trabalho também foi afetado positivamente. Mariana, como professora, começou a usar sua história em aulas sobre família, adoção e as diferentes formas que o amor pode tomar. Júlia, no hospital, tornou-se defensora de registros médicos mais completos e da importância de históricos familiares precisos. Elas transformaram sua experiência em algo que poderia ajudar outros. Um ano após a descoberta, Mariana e Júlia fizeram uma pequena festa celebrando não apenas suas vidas, mas a jornada extraordinária que percorreram, cercadas por amigos, família e colegas. Elas compartilharam sua história publicamente pela primeira vez, esperando que pudesse inspirar outros que lidam com segredos familiares e separações. Discursaram sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro encontra seu caminho mesmo através das circunstâncias mais improváveis. Falaram sobre resiliência, sobre como transformar a dor em crescimento, sobre a importância de verdade e comunicação nas famílias. Toriza e Dona Rosa também falaram, pedindo perdão publicamente e encorajando outros pais e avós a aprenderem com seus erros, a não deixarem segredos, destruírem famílias,
a confiarem no poder do amor e da verdade. Foi um momento de cura coletiva, de reconhecimento de que famílias são complexas e imperfeitas, mas podem ser reconstruídas com esforço e compaixão. Hoje, Mariana e Júlia vivem plenamente como irmãs gêmeas, mas nunca esquecendo os 17 anos que passaram como melhores amigas. Elas dizem que aqueles anos não foram perdidos, foram a fundação que tornou possível abraçarem sua identidade como irmãs com tanta força e amor. A amizade que construíram foi tão sólida que sobreviveu à revelação mais chocante possível e emergiu ainda mais forte. Elas escreveram um blog sobre sua experiência, ajudando outras pessoas em situações similares a navegarem descobertas de DNA inesperadas, reunificações familiares e segredos de adoção. Sua história viralizou nas redes sociais, tocando milhões de pessoas com sua mensagem de esperança e reconciliação. Mariana e Júlia provaram que os laços mais fortes não são apenas os de sangue ou os de escolha, mas a combinação mágica de ambos. Elas eram amigas que se tornaram irmãs, ou melhor, eram irmãs que nunca realmente se separaram. Apenas levaram um tempo para descobrir toda a verdade de sua conexão. E nessa descoberta, encontraram não apenas uma à outra, mas uma família completa que estava esperando ser reunida.